Olá, gente, estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo para ajudar vocês durante essa semana, ok? Vou enviar aí, tá? Uma videoaula que tem a correção da última atividade e a revisão dos conteúdos que nós estudamos até aqui, tá certo? Que envolve a eletrodinâmica e a eletrostática, tá certo? Primeiro a eletrostática, com cargas paradas, e depois eletrodinâmica, com cargas em movimentos e corrente elétrica, tá? Tudo aquilo que a gente estudou, certo? Bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, estamos aqui para gravar a nossa correção, ok? Então, a correção da atividade da página 84, questões 12, 13 e 14. Então, vamos lá. O que vai sendo consumido quando uma corrente elétrica atravessa um resistor? A carga elétrica ou a energia elétrica que ela transporta? Gente, na verdade, o que vai sendo consumido aqui é a energia, tá certo? A energia elétrica, tá? Essa corrente elétrica, ela tem que passar pelo resistor, tá certo? E aí a gente remonta aqueles efeitos, né, que a corrente elétrica traz, que é justamente essa conversão de energia. A energia elétrica vai sendo consumida e vai sendo convertida em calor, né? Já que é um resistor, então ele vai ser consumido aqui pelo efeito Joule, né? Que é a transformação dessa energia elétrica, a conversão, na verdade, em calor, ok? Então aqui é a energia elétrica, tá certo? 13ª questão. O que causa o choque elétrico? A corrente ou a voltagem? Pessoal, essa questão é meio que uma pegadinha, tá certo? Porque aqui ele quer saber a parte inicial. O que é que causa um choque elétrico? Nesse caso, pessoal, vai ser a voltagem, tá certo? Vamos entender aqui. Vai ser a voltagem. Por que que é a voltagem? Porque lembra quando eu tenho aqui, vamos colocar aqui, tá certo? Um resistor. E esse resistor está conectado aqui aos polos de uma bateria, tá certo? Polo positivo e polo negativo. Então, gente, para que haja essa corrente elétrica, o que é que deve haver primeiro? Eu tenho que conectar, tá certo? Os fios aos polos da bateria, tá certo? Quando eu faço isso, né, o que é que eu estou querendo dizer? É que eu apliquei uma DDP, né? Diferença de potencial, ou seja, uma voltagem. Quando eu aplico essa voltagem, acontece a corrente elétrica. Aí a corrente elétrica percorre o nosso corpo e ela tem vários efeitos, né? O efeito fisiológico lá, tá certo? E aí a gente fica todo causa um acidente muito terrível na gente, né? Então, a causa inicial, tá certo, do choque elétrico é a voltagem nesse caso aqui, tá? Vamos para a 14ª questão, tá certo? Vamos aqui, ó. Ele dá uma imagem, né? Ó, considere o circuito representado na figura. Aqui o circuito. Aí ele diz que aqui tem 100 volts, né? Eu tenho dois desenhos iguais, né? Parecidos. Lembra que eu falei que um pode ser o gerador e o outro receptor. Nesse caso, gente, eu tenho aqui, ó, 100 volts e aqui eu não tenho nada. Então, quem é o meu gerador de eletricidade aqui, de corrente elétrica? É esse, né? Ó, porque ele tem a tensão, esse aqui não tem. Então, ele é um receptor. Outro sinal que você pode observar também, gente, é o sentido da corrente elétrica, tá certo? Ó, lembra que esse traço maior envia corrente e o menor ele recebe. Aqui embaixo, gente, porque não dá para ver direito, mas é uma setinha indicando para baixo, ou seja, a corrente elétrica está descendo. Então, nesse caso, ela vem para cá e também desce aqui. Significa que isso aqui é um receptor, tá certo? E esse aqui está enviando corrente elétrica, ok? Isso aqui, gente, é aquela lei dos nós, tá certo? Os nós de um circuito elétrico que
eu passei para vocês a aula anterior com aquelas videoaulas, tá? E atividade. Então vamos aqui, item A, né? Quantos nós e ramos esse circuito possui? Então, vamos calcular aqui, né, a quantidade de nós e ramos. Como é que eu faço isso, professor? Gente, é só olhar a figura, tá certo? Vamos ver aqui. Qual é a definição de nó? São pontos de interseção entre 3 ou mais condutores, tá certo? Então, cadê esses pontos de interseção? Onde é que esses condutores se ligam, gente? Então, você vem na figura e observa os pontos onde esses condutores estão se conectando. Então, eu tenho um condutor aqui, outro condutor aqui e outro condutor aqui. Então, esse é considerado um nó, tá certo? Porque eu tenho três condutores se conectando, ok? Vamos aqui. Aqui também tá certo? Porque eu tenho 3 conectores, ok? E esses pontos aqui, professor? Pessoal, isso aqui é apenas uma curva, tá certo? Então, eu não tenho 3 condutores aqui se ligando, né? É só uma curva que ele faz, tá? Então, quantos nós eu vou ter aqui? Nesse caso, ó, aqui também é uma curva, então sobraram só 1, 2. Então, eu tenho 2 nós, ok? E quantos ramos eu vou ter agora nesse circuito? Primeiro vamos para a definição. O que é o ramo? É o caminho entre 2 nós, né? Sendo a corrente a mesma em todo o ramo. Ou seja, esse nó aqui, gente, esses 2 nós aqui, ó, estão separando os condutores, ok? Então eu vou ter quantos caminhos aqui? Deixa eu escrever na lapiseira. Vou ter um caminho, eu vou ter 2 caminhos e eu vou ter aqui por último um terceiro caminho, tá certo? Isso é a definição de ramo. Então fica bem simples, né? Então eu vou ter aqui 3 ramos, ok? Tranquilo, pessoal? Esse é o nosso item A. Vamos para o item B, tá certo? Calcule a intensidade, tá? Calcule a intensidade da corrente I. Vamos aqui. Gente, eu já sei que a minha corrente está saindo daqui. Por quê? Aqui eu tenho um gerador que está enviando corrente. Esse aqui é só um receptor, tá certo? Então a corrente sai por aqui. E quando ela encontra esses caminhos aqui, que é o chamado de nó, a corrente tem que se dividir. Vem uma corrente para cá e uma corrente desce, como já está desenhado, ok? Ele nos entrega de brinde a corrente que vem descendo aqui. Porém, ele pede essa corrente, né? Como ela se dividiu, então vem 6 amperes para cá. E quantos amperes vem para cá? É isso que ele quer saber, tá? E outra informação importante que ele dá, gente, é isso aqui, ó. Que é justamente a corrente que está voltando, tá? Para o meu gerador aqui. Ou seja, ela vai, faz esse caminho, se divide em 2 partes e retorna, tá? Esse é o caminho da corrente, ok? Então, se ela retorna com 10, então vamos fazer a conta aqui, ó. A corrente total, que é 10 amperes, é igual à soma das outras correntes que se dividiram, que vai ser o quê? 6 amperes mais I. I é a corrente que eu quero encontrar, tá aqui ela, ó. O que é que eu faço aqui, pessoal? Número para um lado, letra para o outro, né? Então, permaneço o I aqui, eu jogo 6 para lá. Como ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar 10 menos 6 igual a I. Quanto é que dá isso aqui? A minha corrente elétrica é igual a 4 amperes. Ok, gente? Essa foi a atividade que eu passei para vocês, ok? Tranquilo? Agora vamos para a nossa revisão, certo? A revisão dos conteúdos que nós vimos até aqui. Bom, pessoal, essa foi a correção da atividade, tá certo? Agora vamos para a revisão, que é muito importante, tá? Eu quero fechar aqui o conteúdo desse primeiro bimestre com essa revisão, tá certo? Vamos lá. Temos aqui, pessoal, a nossa revisão.
É algo bem simples que a gente já viu sobre eletricidade. Vamos aqui. A história é aquela que a gente viu, né? Como surgiu a eletricidade. Justamente foi com Tales de Mileto lá quando ele pegou o âmbar, né? Aquele objeto feito de resina fóssil, tá? Restos de materiais, tá certo? E aí ele estava cuidando do seu cavalo e de repente, quando ele esfregou, atritou, né? Atritou esse objeto no cavalo, os pelos do cavalo começaram a ficar levantados. E aí começou toda essa história, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui esse princípio de atração e repulsão. Como é que funciona ele, né? Temos aqui, ó, carga positiva com carga positiva, o que é que acontece? Exatamente, elas se repulsam, né? Repulsão, tá certo? Carga negativa com carga negativa também acontece a repulsão, tá? Carga negativa com carga positiva acontece a atração, né? Ok? Então, quando eu tiver, vamos separar aqui, tá? Cargas de mesmo sinal, acontece a repulsão. Carga com sinal diferente, acontece a atração. Ok? Vamos para condutores e isolantes. O que são os condutores? São materiais, né, que têm facilidade na transferência de elétrons, tá certo? Um elétron pode ser transferido de um material para outro material. E aí ele acaba aqui conduzindo essas cargas elétricas. Daí o nome de condutores, ok? Isolantes. Esses isolantes têm dificuldade na transferência de elétrons. Então, o elétron, né, não vai sair de um objeto para outro, tá certo? De um material para outro, não é nem condutor, tá? Então, por isso que ele é chamado de isolante, né? Porque ele acaba aqui isolando, né? O elétron, ele fica na dele, fica isolado, tá certo? E aí os semicondutores é justamente aquele objeto ou material de transição, tá certo? Que a gente chama de transição. Como assim, professor? Ele tanto funciona como condutor como isolante. Então, ora ele conduz, ora ele isola, tá certo? Conduz, isola, tá? E aqui acontece a mesma coisa para os semicondutores, ok? Vai depender do que, professor? Justamente da energia que for fornecida para esses materiais. Se a energia for muito grande, ele conduz. Se a energia for pequena, for baixa, ele não conduz, certo? Processos de eletrização. Pessoal, temos três: atrito, contato e indução, certo? Eletrização por atrito, qual é? Aquela de esfregar, né? Que foi o que Tales de Mileto fez com o âmbar e o seu cavalo. Qual foi o resultado? Eletrização por atrito, né? Por isso que tanto o pelo quanto o âmbar ficou eletrizado, tá certo? Então, eletrização por atrito é quando dois objetos diferentes ficam eletrizados, ou seja, um com carga positiva e outro com carga negativa, ok? Eletrização por contato. Tem o fio de energia lá, o fio condutor, você vai, pega nele e acende, né? Isso é contato, eletrização por contato. Você levou o choque e acendeu, tá certo? Ou seja, as cargas elétricas que vinham no condutor passaram para você e você ficou eletrizado com a mesma carga elétrica, né, do condutor, que o condutor estava movimentando as cargas, tá certo? E aí, eletrização por indução. Pessoal, essa aqui, tá, é que vocês têm que ter cuidado, ok?
é justamente a eletrização quando não há contato entre os objetos, ok? Eu tenho aqui um objeto eletrizado positivamente e aqui um objeto neutro, tá certo? Mesmo sem haver o contato entre eles, esse objeto neutro vai ser eletrizado. Como assim, professor? Haverá uma separação de cargas, ou seja, qual é a carga que é atraída pela positiva? É a negativa. Então, a negativa vem para cá e a positiva se repele com a positiva. Então, acontece esse processo de eletrização, tá certo? Cargas, ó, acontece uma separação de cargas, né? E aí o objeto fica eletrizado desse lado, tá certo? E para fechar, temos aqui a lei de Coulomb, né? Vocês conhecem bastante, aquela continha que a gente fazia. E aí eu tenho a equação da força elétrica, né? Eu faço o que com essa lei de Coulomb? Serve para quê? Justamente calcular a força elétrica, tá certo, gente? Então, essa equação aqui que a gente já aprendeu, tá certo? Serve para quê? Calcular a força elétrica, tá? Onde o K é a constante eletrostática, Q1 e Q2 são o que? Cargas elétricas. D é a distância, certo? E F é a nossa força, tá certo? Então, a lei de Coulomb serve para quê? Isso aqui, ó, certo? Então, não esqueçam, pessoal, essa foi a primeira parte, tá certo? Muito bem, gente, estamos aqui nessa segunda parte, tá certo? De revisão que corresponde à eletrodinâmica. Aquela primeira é eletrostática, né? Cargas paradas, e aqui eletrodinâmica, cargas em movimento. E o principal tópico que a gente viu, que aborda essa eletrodinâmica, é corrente elétrica, ok? Definição: é a quantidade de carga por unidade de tempo que passa por uma superfície imaginária perpendicular à trajetória das cargas. Pelo amor de Deus, professor, o que é isso aí? É justamente, pessoal, movimento de cargas, tá? Eu tenho aqui, deixa eu fazer bem aqui. Eu tenho aqui, né? Mais uma vez, imagine que isso aqui seja um fio condutor, né? E essa parte aqui é a que ele chama de perpendicular à trajetória das cargas, porque as cargas vão se movimentar na horizontal aqui, ó, tá certo? E essa parte aqui, essa seção, ela está perpendicular à trajetória das cargas. Então, isso é que ele chama de corrente elétrica, ok? O movimento dessas cargas em um dado tempo, ok? E aí eu tenho, aqui mais uma vez, são pedaços de condutores, né? Pedaços de fios, ok? Imaginem isso aí. Onde antes de eu conectar, tá certo? Antes de eu conectar esses fios condutores em uma bateria, eu tenho aqui o movimento do elétron, ele é desordenado, tá certo? Tem isso aí até no caderno de vocês. Lado A, lado B, lado A, lado B. Agora, depois que eu conecto esses fios, né, esse condutor na bateria, o que é que acontece? Os elétrons recebem a mensagem do campo elétrico, lembra? Campo elétrico, ei, todo mundo aí, vamos só para esse único sentido de movimentação. Então, os elétrons seguem esse movimento. E aí todo mundo começa a se movimentar para um lado só. Isso quando eu ligo o fio em uma bateria, tá certo? E aqui eu tenho o lado positivo e o lado negativo, ok?
Os elétrons vão para onde? Para o negativo ou para o positivo? Para o positivo, né, gente? Interação entre cargas, ó. Positivo com negativo, eles se atraem, tá certo? Vamos aqui para o sentido convencional. Qual é o sentido convencional, pessoal, que a gente viu? Sempre é do positivo para o negativo, tá? A corrente elétrica sempre vai obedecer esse sentido, do positivo para o negativo, ok? Mesmo que os elétrons se movimentem, né, no sentido contrário ao do campo elétrico. Ó, vejam as setinhas, setinha do campo elétrico para a direita, setinha do elétron para a esquerda, né? E aí o sentido convencional vem e diz que sempre é do positivo para o negativo, ok? Certo, mas como é que eu faço para calcular essa quantidade, essa intensidade de corrente elétrica? O que é que eu faço? A gente vem para cá, ó. Simples, né? Aqui a gente tem o seguinte: a intensidade de corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo, tá? Então, é só eu calcular, fazer essa divisão da quantidade de carga que está se movimentando dividido pelo tempo que ela gasta para se movimentar, tá certo? E aí eu tenho aqui, ó, a unidade de medida. Ao invés de eu colocar coulomb por segundo, coulomb, lembra? Eu coloco ampere, tá? Em homenagem ao cientista que desenvolveu, tá certo? Delta Q é o que? Quantidade de carga, e delta T, intervalo de tempo, tá certo? Vamos para cá. Corrente contínua e corrente alternada, os dois tipos de correntes que a gente viu, tá certo? Corrente contínua, cargas que se deslocam num único sentido, ou seja, o sentido convencional, sempre do positivo para o negativo, tá certo? E aí tem aqui a sigla CC, né, que é corrente contínua, tá? Corrente contínua. CC é corrente contínua. E corrente alternada, CA, cargas que variam o sentido com o tempo, tá certo? Ora ela vai para a direita, ora ela vai para a esquerda, e assim fica nesse vai e vem, tá certo? Comentar agora, pessoal, os efeitos da corrente elétrica que a gente já viu. Temos aqui os efeitos da corrente elétrica. Efeito Joule, que é aquele, né, onde a energia elétrica ela é convertida em calor, justamente naqueles resistores que a gente viu. Quando a corrente elétrica passa pelo resistor, ele esquenta, né? E eu falei dos celulares, quando ele é bem utilizado, ele esquenta, né? Efeito luminoso, as lâmpadas fluorescentes que a gente tem em casa e na escola, lembra? Quando a corrente atravessa aquele gás a baixa pressão, ele acende, esse é o efeito luminoso. E o efeito magnético, né? Quando a corrente elétrica passa pelo fio condutor, tá? Cria-se ali um campo magnético. Efeito químico é justamente quando a corrente elétrica passa por um líquido, tá? Esse líquido fica ionizado, é chamada eletrólise. E o efeito fisiológico, que é o choque que a gente sofre, né? A gente sofre o choque quando é exposto a correntes elétricas, ok? Para finalizar, pessoal, essa revisão, eu trago aqui, né, o livro de vocês, para a gente acompanhar com as fotinhas bem interativas, né? Os elementos de um circuito elétrico, tá? Quais são esses elementos? Tá aqui, eu tenho aqui uma placa, né? Um circuito elétrico de um computador que tem vários componentes, tá vendo? Que componentes são esses, né? A gente já viu. Temos o gerador elétrico, que é aquele, né, dispositivo que converte qualquer outra energia em energia elétrica. Aí aqui ele traz os exemplos da usina eólica, né? Aqui geradores de energia solar, né? E aí essas energias que a natureza nos dá aqui são conversores, elas convertem em energia elétrica, tá certo? Temos aqui outras coisas aqui, outros componentes, né? Receptores elétricos aqui, que a gente já viu, televisão, liquidificador, resistor, né? Que temos aqui o chuveiro elétrico, o aquecedor de cabelo, né? O ferro de passar.
Eles convertem essa energia elétrica por efeito Joule, né, em calor. Tá? Temos aqui alguns exemplos de resistores. Aqui, gente, dispositivo de manobra, né? Aqui os interruptores para ligar e desligar, né? E o dispositivo de segurança, onde tem aqui os fusíveis e os disjuntores, né? Aquela chave magnética que eu havia falado. A função do fusível é proteger o circuito, tá? Não é proteger você não, tá certo? E vamos ver aqui outra coisa. Dispositivo de controle, né, gente? Que são o perímetro, o voltímetro, tá certo? E aqui nós temos o diagrama, né? O esquemazinho de como montar um circuito elétrico. Tá certo, gente? Essa é a nossa correção. Gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham espero que vocês aproveitem ele bastante, tá certo? Estudem, se dediquem e nas próximas semanas a gente vai estar começando o segundo bimestre, tá? Mas primeiro a gente precisa fechar esse primeiro bimestre com essa revisão, tá? E esses exercícios que são direcionados ao Enem, tá? Resolvam, tá certo? Façam com tranquilidade. Eu vou mandar para vocês aí e aí vocês vão fazer só as respostas, tá? Não precisa copiar o item. Não precisa você copiar a questão. Você só vai copiar a alternativa correta, tá? Que você acha correta. Então você coloca lá a questão 1, eu acho que é a alternativa D. Aí você copia a alternativa D, tá? Somente isso, pessoal. E desejo bons estudos a vocês e até a próxima. Se cuidem.